Sexta-feira, 27 de março de 2020, começando o Sou Negócios para trazer novidades para você e debates sobre os assuntos do momento. Primeiro eu quero chamar meu time aí e apresentar para vocês. Eu que sou a Mauri da Rocha e tenho aqui, não exatamente ao meu lado, né? Mas conectado aqui com a gente, você que é internauta que nos acompanha. Vamos lá, Rogério Gomes. Olá, tudo bem? Boa tarde, Mauri. Prazer estar junto aí para a gente bate-papo legal aí de hoje. Começando agora, olha, e agora é 4 da tarde, 4h37. E também faz parte do nosso time, o Theo William. E aí, Theo, como é que tá? Olá, Mauri, boa tarde, Rogério, boa tarde a nossa convidada super especial que daqui a pouco você vai apresentar. E boa tarde àqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez no Sou Negócios. Legal. Aproveita aí, já se inscreve no nosso canal, aciona o sininho lá, dá o seu like, né? A gente precisa aí do seu like, né, querido internauta. E o assunto, eu já vou jogar o tema para a gente conversar. Cara, a gente está vivendo uma crise aí, coronavírus, toda essa pandemia, que tem afetado o turismo. Um setor que é tão importante. A gente está aqui na região de Jaguariúna, Circuito das Águas, Olambra, região com muita opção turística, uma região linda, maravilhosa. Então a gente precisa falar sobre esse assunto. Por isso, a gente está trazendo uma convidada super especial, que é a Laura Santi. A Laura Santi, que é turismóloga. E aí, Laura, seja muito bem-vinda aqui ao Sou Negócios. Obrigada, Mauri. Obrigado pelo convite. Obrigado também ao Rogério, ao Theo. É um prazer falar com vocês. Porque, olha, a gente está com escolas fechadas, está com empresas fechadas, voos cancelados, fronteiras fechadas, quer dizer, o número de infectados e mortes está subindo a cada dia, né? Apesar dessas medidas aí, que a gente está de confinamento e tudo mais. A situação é essa do mundo atual. E isso, acredito que tem afetado muito o setor, né, Laura? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre o caminho para o interior. Olha, é realmente muito legal a gente poder falar nisso. Eu gostei muito quando o Rogério entrou em contato primeiro comigo e falou justamente sobre a ideia do confinados e conectados. Eu acho que faz todo sentido nesse momento que nós estamos vivendo. Eu venho de uma carreira em turismo, realmente estudei turismo quando ninguém falava muito a sério desse segmento, né? E lá nos anos 80, a gente estava mais preocupado com a hiperinflação do que qualquer outra coisa, né? Mas fiz a minha carreira na área educacional, sempre no Senac, em Águas de São Pedro, e também na PUC Campinas, e sempre tive algum negócio em paralelo, sempre fui uma empreendedora. E depois que a carreira de professor, né, ela vai mudando, a gente vai se especializando. Então, a minha empresa hoje chama-se Usina do Conhecimento. Ela é fruto aí de 3 professores, eu brinco que só professor, para ter um alter ego absurdo desse, de colocar o nome da empresa de Usina do Conhecimento, né? Mas nós trabalhamos com consultoria na área de turismo e na área de treinamento de pessoas e também na área de inteligência, tanto pública como privada. Os projetos que eu mais estou envolvida hoje estão ligados realmente ao caminho para o interior, que você citou agora e que envolve 18 cidades, e é uma parceria com mais 4 amigas, né? E eu tenho também um lado da economia criativa que é muito forte, e trabalho no movimento Campinas Criativa. Nós criamos aqui em Jaguariúna, o Jaguariúna Criativa, e nós estamos colocando aí tudo no ar, e tudo nasceu em torno de um evento chamado Sou Local Festival de Economia Criativa. E o que eu gosto muito de fazer também é ajudar pessoas. Então, nesse meio tempo, é o que a gente mais faz. Mas precisamos responder a sua pergunta, né, Mauri? Eu acho que os impactos, né, desse momento aí, né, meus amigos, que está afetando vários setores. Mas o turismo, né, é gente, né? O turismo precisa de gente. Ninguém pode sair na rua, ninguém pode viajar, ninguém está podendo fazer essas atividades turísticas. A gente está, como comentei, a gente vive numa região aqui, Circuito das Águas, ela tem muitas cidades maravilhosas e muitos lugares para a gente visitar. É verdade. Olha, falar em turismo nesses dias tem sido até um pouco meio deprê, sabe? Porque você não pode sair de casa, imagina viajar, não é mesmo?
mas a verdade é que nós estamos tendo duas frentes principais de problema hoje. Um deles é como lidar com o reembolso, ou então, pelo menos, o adiamento da viagem. O reembolso tem colocado para a gente algumas situações que a gente não tinha vivido até então. Porque as pessoas, quando falam em viajar, vou comprar uma passagem aérea, vou comprar hospedagem, vou comprar um pacote, elas acham que isso se materializa, mas, na verdade, muita gente trabalhou para que aquilo se organizasse, ainda que o serviço nem tenha sido iniciado. Olha bem que interessante. Então, por exemplo, você falar de uma passagem aérea e a pessoa fala, eu não vou mais, eu quero reembolso. E, às vezes, ela vem, não, eu quero reembolso integral. Sim, mas o serviço de quem fez a reserva, o serviço de quem organizou aquilo tudo, as despesas para viabilizar, por exemplo, aquela viagem que ainda vai acontecer, né, o transporte aéreo que ainda vai ocorrer, já levou uma série de serviços a serem feitos que precisam ser remunerados. Então, a primeira coisa que a gente enfrenta nesse primeiro momento são as pessoas que querem cancelar e querem reembolso integral. E, ao mesmo tempo, você tem todo um arcabouço legal que diz que sim, ela tem direito, né? Quando você pega, por exemplo, as leis que resguardam os direitos do consumidor, ela diz que se o serviço não foi prestado, ele tem direito ao reembolso integral, mas não é bem verdade. O serviço já começou a ser prestado, à medida em que ele iniciou o processo de reserva. O segundo caso que nós estamos tendo mais dificuldade, para além desse, que é o de cancelar, né, ou adiar a viagem, é trazer quem estava viajando de volta. Esse é outra coisa que tem nos dado bastante trabalho, porque, assim, teve gente que estava viajando, na boa, não imaginava que isso fosse virar o que virou. Férias, né, Laura? Esse é período de férias, né? Sem falar que nós tínhamos muita gente aproveitando promoção. Então, assim, acabou o carnaval, já não tem aquele fluxo natural de viagens que a gente vinha tendo das férias, e aí, ao mesmo tempo, as pessoas começam, então, a aproveitar pontos, começam a aproveitar descontos e vão viajar. E muitas foram para fora do país. Aqui, internamente, dá-se um jeito, né? Mas, para o exterior, cada país acabou tendo uma maneira de proceder à pandemia. Alguns com mais fortidão, não, está tudo fechado, não entra, não sai. Outros ainda autorizando a pinga-pinga, né, que eu falo que é um conta-gotas, né, de decisão. Não, esse pode mandar o avião, não, aquele pode mandar o outro avião, para retirar pessoas, mas ainda temos muita gente fora do lugar. Não só brasileiros para fora, mas de muitos outros países para fora. Eu acho que nós temos um outro olhar que a gente nunca parou muito para pensar, que são os cruzeiros marítimos. Esses sofreram muito porque eles ficaram num processo meio natural de confinamento. E vocês sabem, esse é outro problema para se administrar também, porque o navio tem vamos dizer assim, uma capacidade de continuar prestando serviços e navegando muito maior do que o de um avião, sem dúvida alguma. Mas uma hora ele tem que desembarcar, uma hora ele tem que aportar, uma hora ele tem que rever procedimentos, e é uma indústria que vai ser muito afetada também. Então, assim, quando a gente começa a falar nos detalhes da nossa área, do turismo, a gente fala assim, uau, mas olha, não somos os únicos a estar sofrendo. Sem dúvida nenhuma. Todos os setores, não é isso, meus amigos? É verdade, até acho que tem diversas áreas sofrendo bastante. Aí eu pensando ainda na área de turismo, para aquele que é o pequeno, né, uma pequena agência, o pessoal que organiza, né, o turismo aqui na região, por exemplo, Laura, tem alguma dica, alguma coisa? Está chegando ajuda do governo? Porque tem um monte de pacote, bilhões daqui, 1 bi 300 1 tri e 200 para a economia, né, via Banco Central, 280 milhões de economia de ajuda, incentivo, tanto a pessoas como a pequenos negócios. Mas como chega isso, né? Isso vai chegar nas pequenas agências, nos pequenos incorporadores de turismo? Porque as grandes companhias, acho que elas serão ajudadas de alguma maneira, né? E esse pequeno, como é que fica? Tem alguma informação? Você se sente confortável com isso? Como é que...
Olha, eu acho que não. Pronto, vamos falar logo. Não. Qual que é a discussão que a gente está acompanhando? Primeiro, é que nós estamos vivendo algo muito inédito, né? Então, assim, para o governo é inédito, e pior que para nós não existe o governo, são os governos, né? E nesse aspecto nem sempre estão falando as mesmas coisas, na mesma língua, com os mesmos objetivos, e nós estamos vivendo, na verdade, um processo bastante complicado. Sim, muita ajuda tem sido colocada na mídia, né? As pessoas estão buscando alternativas. Acho que o Congresso até aprovou algumas coisas, como é que é? Se fala aí de um voucher, né? O Corona Voucher de 200, já está em 600. Hoje ia passar lá no Senado, eu não acompanhei. Mas a verdade é que para a pessoa física, né? Eu acho que a coisa até não está tão complicada, porque a gente tem meios de ir afunilando os processos e chegar em pessoas, mesmo aquelas que são informais e com certeza os meios, tá certo? Eu acho que o problema maior está em quem tem uma pequena empresa, ou quem trabalha em casa, ou quem tem uma empresa já, enfim, que não é tão minúsculo assim que as pessoas comecem a achar que ele tem condição de. A verdade é que estão oferecendo bastante, são oportunidades de empréstimo. Olhe bem, empréstimo para uma pequena empresa é um negócio assim complicadíssimo, porque ela facilmente gasta um dinheiro danado nesse período em que você não vende nada, e depois, na hora de pagar, você vai precisar ter uma condição especialíssima para isso. Nós estamos, como nunca, num juros baixo, mas ele não é zero. E juro sobre juro, amigo, quando você tem uma dívida, se você não tomar cuidado, ele vira um caminhão de dinheiro lá na frente. Mas mais do que virar um caminhão de dinheiro, é como que eu vou diluir a prestação do empréstimo depois do meu dia a dia, porque as despesas voltam. E aí eu vou ter que custear tudo. Então, assim, nós estamos falando de suspender valores ou suspender contas a pagar, suspender impostos. Me desculpem a ironia, eu achei até interessante o governo falasse, não, os impostos de março não vão precisar ser pagos em abril. Bom, eu nem tenho, né? Minha empresa paga pelo Simples Nacional. Se eu não faturo nada, eu também não pago nada. Quer dizer, eu queria que me isentasse o imposto do mês passado, porque este era o caixa que eu podia ter deixado na empresa. E paguei agora no dia 20 de março. Então, assim, parece que estão fazendo um grande auxílio, mas de verdade não chega, né? E de verdade não chega, senão... eu fico imaginando como é que isso vai chegar. Porque, assim, ao mesmo tempo, a gente vem de um país cuja contradição ética, cujo arcabouço legal é para tentar evitar o falcatrua. E no momento como esse, a gente ia precisar de muita confiança. No momento como esse, a gente ia precisar de olhar na cara do cidadão e falar assim, está aqui o dinheiro. Quando você puder, você vai devolver. Imagina. Aqui, né? Aqui fica... E a pessoa devolver depois, né? Não. Por exemplo, tem agora algumas propostas que eu acho o máximo. Eu toparia fazer, aliás, já estou fazendo, né? Que é meio que comprar uma antecipação de serviço. Mas assim, eu como, em média, sei lá, uma pizza por semana. Vou ligar para a minha pizzaria e comprar logo 4. Que é para depois poder descontar isso lá na frente, no segundo semestre, por exemplo. E eu ajudo ele comprando agora, tá certo? Mas eu olho em volta e pinta aquela desconfiança, mas será que ele vai me dar essas pizzas mesmo? Mas será que... Bom, se ele não falir, né, sabe? Então, assim, é interessante como nós não nos preparamos como cidadão para isso, sabe? Não é só em termos de lei ou em termos de condições de fazer essa ajuda chegar até quem precisa. A verdade é que a gente continua ainda num esquema meio estranho, sabe? A gente, ao invés de comprar para a gente esgotou o estoque de luva, máscara e álcool gel. Quer dizer, eu tenho gente que acha que vai ter um estoque de papel higiênico em casa para o próximo milênio. Não sei o que aconteceu.
Eu tenho uma doença autoimune e eu uso a tal da hidroxicloroquina. Menino, eu acordei de um dia para o outro, isso virou quase que a quimera, né? Isso vai resolver o problema de todo mundo. E eu tinha 2 comprimidos na minha cartela. Quase morria achando que não ia poder comprar. Deu uma trabalheira danada. Então, assim, para além dos negócios, gente, nós precisamos administrar esse oportunismo, que parece que era uma coisa que a gente achava engraçado, fazia parte da nossa cultura, mas que agora ainda pode nos causar um problema. É verdade, outro dia que eu escutei... Pode falar, Rogério, pode falar. Não, a gente fala de solidariedade, né? Mas é tão mais profundo que isso, né? A gente ajudar o outro em momentos de crise, a gente tem isso, né? Como o povo brasileiro tem essas coisas. Mas não é isso, né? O que o Carol está falando é um pouco mais grave, né? E é real, não é? É a credibilidade que a gente tem como CNPJ e CPF, né? Não é isso? Não, e aí a gente... E os oportunistas, né, Rogério? Ela está falando também que tem essa coisa. Tem gente que é oportunista, aproveita um momento como esse para tirar vantagem, sabendo que as pessoas precisam comprar, ou, né? E esse pessoal também que resolve estocar. Troco de quê? Ovos, por exemplo. Ovos que aumentou 15% do preço. Se você tem... mas é porque não tem mais. Cara, mas é o momento de você aumentar um alimento, por exemplo? É esquisito, não é? Ou álcool gel, e assim vai, máscara, né? Máscara tá um absurdo, né? O valor que você paga. Então, assim, se aproveitar de um momento de crise para a gente mostrar o pior que a gente tem da gente, né? Não, mas é verdade. Outro dia, inclusive, eu vi um apresentador de TV, ex-jogador, apresenta um programa aí, inclusive daqui da região, esse ex-jogador, o Neto, né? Ele falando que ele ficou bravo na fila outro dia, no açougue, que a moça comprou R$500 de carne. Ele falou, pra que fazer isso? Eu tenho condições de comprar, mas e quem não tem? Que ganha todo dia um dinheirinho que precisa economizar para no final da semana ir lá e fazer a sua compra, né? Então essa consciência tem que ter também, né? Eu fiquei bem preocupada, assim, com as pessoas em supermercado comprando, porque elas esquecem, primeiro, que muitos produtos são de curta duração, eles se deterioram, né? E outra, mesmo que você queira guardar, congelar, você tem alguma estrutura em casa que não é profissional. Então, assim, às vezes você não tem um freezer do tamanho que você precisa para guardar R$500 de carne. Então, assim, não é só um pensamento pouco solidário ou pouco envolvido numa situação tão complicada como nós estamos. É uma falta de pensar, é uma falta de planejar, é uma falta de coerência. Mas voltando à história do ovo, viu, Rogério? Meu marido, que é agrônomo, ele fala, né? Gente, a gente pode até estar confinado, mas a gente precisa distribuir, porque, olha, a galinha vai botar, e de novo amanhã, e depois de amanhã, né? Quer dizer, a alface vai chegar no ponto, a gente tem que cortar, a gente tem que vender, se não vender, pelo menos distribua. Mas a verdade é o seguinte, a história do confinamento, cada um no seu quadrado, numa vida que nós estamos hoje tão interconectada, não só pela internet, mas por tudo que a gente faz, hoje um exercício quase que de impossibilidade, né? É verdade. O Theo estava falando num outro evento que a gente estava sobre a preocupação de planejar, né, Theo? E que nesse momento, de repente, pode ser a hora de você planejar. Talvez seja esse dia, esse momento, né, que a gente está aí confinado e talvez com um pouco mais de tempo, a gente repensar. Alguns empresários começar a repensar a empresa, né? Começar a botar no papel e começar a ver o que é supérfluo, né? Alguma coisa assim que você tinha falado, né, Theo? E além de você continuar sempre com a imagem da empresa, tentar não sumir das redes sociais e tudo mais, porque daqui a hora que voltar também, você some, tem que reconstruir todo um nome, uma marca, né? A grande questão que eu observo é que, e principalmente no turismo, e eu gostaria de voltar um pouquinho com a Laura no início da conversa, a Laura falou um negócio interessante, falar assim, eu fui para o turismo quando o turismo não era levado a sério. Então, assim, a gente ouvia muitas piadas de falar assim, você mexe com turismo? Então você não trabalha. Hoje não, a gente vê que o turismo é um dos maiores impulsionadores da economia. Nós estamos vivendo o período das experiências e não tem nada que gere mais experiência do que viagens, né? Tem um ditado que eu gosto muito que diz que
A única coisa que... Viajar é a única coisa que a gente gasta dinheiro e a gente volta mais rico. Só que, assim, acaba sendo um pouco supérfluo isso daí no momento que nós estamos vivendo. Então, não é só a crise de agora, mas é o que vem por aí. Fala um pouquinho para a gente, Laura, da importância do turismo na nossa região e no nosso país, e o que você espera para o segundo semestre? Olha, Theo, o que você fala para mim tem todo sentido quando a gente aborda a questão do planejamento, né? O que talvez a gente não esteja sabendo bem hoje é tentar organizar as ideias, rever as coisas para, assim, fazer esse planejamento. Eu, primeiramente, quero abordar esse ponto, porque meu mestrado é em ciência da informação, e eu brinco muito que as pessoas com informação agem e as pessoas sem informação ficam pensando, né? E vocês sabem que o pensamento ele é livre, né? Todo mundo pode pensar o que quiser. Mas a hora que você fala em planejar, a hora que você fala em de fato, organizar as coisas para o futuro, a gente precisa olhar para esse futuro como sendo uma decorrência do presente. E nada nos levava para o radar no momento de pandemia. Mas agora que nós estamos nela, faz sentido a gente ocupar o nosso tempo obtendo informações sobre o nosso negócio. Então, por exemplo, se eu tivesse uma agência de turismo, concretamente, trabalhando com uma agência, eu iria olhar claramente os meus clientes. Eu iria aproveitar para fazer um check-up da minha clientela. E nesse check-up eu iria perceber não só quem são essas pessoas, faixa etária, para onde viajaram nos últimos anos, em que época costumam viajar, que destinos elas almejam. Talvez eu até fizesse pesquisa com a minha clientela, por meio desses Google Forms da vida, pedindo para elas identificarem oportunidades de viagem para o futuro, identificar, porventura, quem está mais necessitado de alguma coisa, enfim. Eu tentaria obter informações sobre isso, para daí sim planejar esse segundo semestre, planejar os outros semestres. Se eu tivesse uma pizzaria, se eu tivesse um restaurante, a mesma coisa. Eu começaria a olhar com mais carinho quem são essas pessoas, né, que vêm aqui, que consomem, quando consomem, o que consomem. Você sabe que, às vezes, as pessoas, os empresários, têm uma sensação de que tal coisa acontece, ou que tal coisa vende mais, ou que meu cliente é esse. E a hora que elas vão pesquisar a fundo, não raro elas descobrem coisas muito interessantes e, às vezes, até diferentes. Então, assim, esse exercício de buscar informação, organizá-la, para que você tenha um extrato para planejar o futuro, é extremamente importante. Como que eu vejo o turismo daqui para frente? Primeiro, vai depender muito de como é que vai sair, país a país, cidade a cidade, desse processo do Covid-19, do processo mesmo desse novo vírus. Por exemplo, nós aqui no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo, nós tomamos a atitude de interromper tudo. Nós temos aí uma espécie de decreto, uma normativa, que faz com que todos fiquemos em quarentena. Mas você imagina, Theo, a quantidade de cidades no estado de São Paulo que talvez não tenham tido sequer o cheiro desse vírus chegando lá. Cidades essas turísticas ou não, vamos ser verdadeiros. Mas nós temos até cidades turísticas que não tiveram ninguém infectado, né? E essas cidades talvez saiam na frente, essas cidades talvez consigam reagir e se oferecer melhor no mercado posteriormente. Isso vai se dar também com regiões turísticas, vai se dar com eventuais países que consigam uma solução melhor para isso. O meu feeling, com o dólar a R$5, para cima, para baixo, é que a tendência maior é consumo de mercado interno. Talvez um consumo até mais regionalizado, porque você imagina, a gente tinha já um fluxo de aéreo constante de milhões de pessoas. Imagine o quanto isso vai ficar represado, o quanto de gente que vai ter ou passagem comprada ou pontos no cartão, comprar no delivery traz pontos no cartão e você pode gastar com viagens depois. Você também pode
começar a preparar coisas em relação ao carro. O carro vai ficar sem rodar. Imagina o que eu estou economizando de 100 parado de combustível. Eu posso fazer aí uma poupancinha para viajar depois com esse carro. Mas, sem dúvida nenhuma, o que mais me aterroriza é como vão ficar os empregos após isso. Se a massa salarial, se a massa de rendimento da população cai muito, eu concordo com você, viagem ainda é visto em muito como supérfluo. Embora eu não conheça a maneira melhor de conhecer, de aprender, de exercitar a minha razão de ser humano do que viajando. Mas ainda assim, entre comer, entre morar, entre vestir, turismo não está nos primeiros lugares do meu gasto, quando eu tenho essa dificuldade de receita. Então, assim, ao mesmo tempo que eu olho com uma certa expectativa e achando que tem muitas oportunidades aí no turismo, eu também me preocupo muito com essa questão do dia depois, né? Como é que isso vai ficar? Legal, nosso papo aqui é turismo, né? A gente está falando de turismo, dos impactos que essa pandemia tem causado aí nesse setor, que é um setor extremamente importante, claro, tantos outros importantes setores, mas o turismo também tem aí está tendo aí o seu prejuízo, né, com essa pandemia. Internauta, você que está nos acompanhando aqui, esse é o Sou Negócios, tá? Vai lá, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e vamos continuar aqui falando com a Laura Santi, que é turismóloga, está trazendo aí um panorama, né, de como o turismo está reagindo aí, né, ou encarando essa situação. Laura, já dá para medir qual que é o impacto, qual que é o prejuízo, depois que o Rogério falar, e né, Rogério, também quer falar alguma coisa? Mas dá para medir qual que é o... Pode falar. Mas acho que é legal, essa pergunta do impacto pode terminar aí, mas na sequência, se você puder falar um pouquinho, Laura, porque você falou de um negócio super importante, que assim, quem é pouco impactado no momento desse crítico que a gente está vivendo, que é quase uma guerra aí, né? Então tem algumas cidades, algumas regiões que não vão ser tão impactadas assim, e elas teoricamente têm mais força para voltar mais forte, né? Uma delas é o Circuito das Águas, onde a gente está aqui também, nem todo mundo está impactado com isso, né? E nós temos uma estrutura turística interessante aqui, todo um trabalho sendo feito pelo grupo de liderança, né, da região e tudo mais. Então, acho que logo depois do impacto econômico aí que a Mauri citou, se você puder falar um pouquinho do projeto, do caminho para o interior e como isso pode conectar essas regiões aqui, a nossa região, né? Aqui de Jaguariúna, Pedreira, né? Enfim, Amparo, né? Todas essas cidades que fazem parte do caminho para o interior. Se você puder falar um pouquinho disso, Olambra. Né? Legal, então eu queria saber isso, qual que já dá para medir, já dá para prever de repente, né? Saber qual que vai ser o prejuízo mesmo, né? O valor, né, que vai impactar de prejuízo para o turismo por conta da pandemia. E depois essa pergunta do Rogério, falando aqui do nosso entorno, aqui do Circuito das Águas, dessas cidades, né, que vivem de turismo, né? Várias cidades aqui da região. Olha, Amaury, eu confesso para você, eu não sei quantificar isso. E eu imagino que vai ser um número com muitos zeros, né? De país para país, de região para região, e eu diria até de empresa para empresa. Quando eu ouço falar que a ajuda do mercado americano vai como é que é? O Trump pede 1 trilhão, que eu não sei nem como é que escreve, ok? Aí vem o Congresso americano e fala, não, tem que ser 2, entendeu? Então, assim, eu fico imaginando isso no conjunto da obra, né, dessa pandemia. Um outro aspecto interessante, por exemplo, se a gente for pensar em bolsa de valores, se a gente for pensar, por exemplo, no trabalho que estão tendo as grandes operadoras e as grandes companhias aéreas, você tem muita oportunidade para fazer marketing, afinal de contas, a companhia aérea está transportando de graça profissionais da saúde, tem operadora fazendo fretamento para trazer turistas que nem compraram com ela. Então, assim, chega uma hora em que o prejuízo é tal que acho que a gente vai ver depois. Porque agora é tentar resolver esses problemas que estão mais na frente. Eu fico imaginando o baque que será para a área de cruzeiros marítimos. Porque quando você fala de fazer um navio, e a gente tinha a companhia de cruzeiro lançando quase que um barco por ano, barcos grandes, barcos que eram verdadeiras cidades. Hoje, talvez, a gente repense um pouco isso.
Se falava muito em cidades ou segmentos, ou, na verdade, até países que estavam preocupados com o excesso de turismo, né? Não sei se vocês conhecem a expressão overtourism, né? Mas já tinham cidades como Barcelona, como Amsterdã, a própria Lisboa, que estava em franco crescimento, a Lisboa estava na última moda, eram cidades que estavam de tal forma cheias de turismo e de turistas, que as pessoas já estavam criando até uma certa aversão e criando estratégias. Eu gosto muito dos exemplos de Amsterdã, que estavam criando maneiras do turista se espraiar melhor na cidade e não congestionar locais únicos, né? Mas, por outro lado, a gente estava começando a ter uma certa ojeriza ao turista, a ponto de você ter pichação contra o turista e assim por diante. Eu acho que, cara, todo mundo vai ter que repensar a sua maneira de enxergar as viagens, o turismo, o impacto econômico, o impacto social e assim por diante. Então, assim, para a gente trazer tudo isso para um âmbito mais local, eu vou aproveitar o gancho da pergunta do Rogério para falar. Nós criamos aqui, através de uma iniciativa de 5 mulheres, para viabilizar o sonho de uma, ela foi juntando mulheres em volta dela para criar o que a gente chama de uma nova rota de turismo e peregrinação. Quando essa rota toda estiver pronta, né, um caminho circular, ela vai ter em torno de 400 quilômetros para você andar, para você passear, para você fazer passeios de bicicleta, para você fazer passeios fotográficos, enfim. É um negócio muito legal. Mas o que a gente já começava a perceber, né, Rogério? A gente abriu trechos por trecho, a gente já tinha aberto 2 trechos, cerca aí de 80 quilômetros. E estamos por inaugurar agora um conjunto de trechos que deve alcançar aí mais uns 200 quilômetros. Mas a gente parou tudo, porque, enfim, a gente está confinado, mas a gente já gostaria de estar no meio da natureza, sem aglomerações, fazendo a sinalização. Mas aí a prefeitura não pode acompanhar, porque todo o esforço está focado na questão da saúde, o que é o correto. Mas a gente já começa a ver que o que tinha sido aberto começa também a ser impactado. Então, por exemplo, quando a gente abriu um trecho ali de Amparo até Mostardas, que é um distrito de Monte Alegre do Sul, nós treinamos, nós ajudamos uma senhora chamada Dona Lúcia, e ela começou a receber os peregrinos na casa dela. Então, ela permitia tomar água, usar o banheiro, e com isso ela também oferecia um café, ela oferecia um bolinho, ela oferecia alguma coisa, e às vezes os grupos até contratavam com ela um serviço específico para aquele número de pessoas. E ela, então, começou a ter um ganho disso. Pois é, cara, parou tudo. Então, assim, a pessoa não tinha, se preparou para ter, começou a usufruir e agora morre. Então, assim, por mais que a gente fique 2, 3 meses, agora meio nesse vai, não vai, não, segura, ainda não terminou, a pandemia está aí, não podemos relaxar, serão 3 meses sem receita. Uma outra pousada, essa já em Mostardas, ela estava começando, era uma casa de campo que ela transformou todo final de semana, Rogério, ela já tinha hóspede, porque as pessoas iam fazer esse trecho, dormia lá e no dia seguinte continuava. Pois é, não está recebendo ninguém. Então, assim, isso nos assusta. Nós tínhamos um grupo grande que iria vir agora na Páscoa. Já tínhamos fechado hospedagem, alimentação, tudo para esse grupo. Pois bem, já cancelou. Nós também tínhamos uma caminhada para iniciantes, já cancelamos. Aliás, ia ser neste domingo, né, dia 29. Então, assim, nós podemos dizer o seguinte, que nós estamos, sim, preocupados, sim, eu acho que nós estamos fazendo certo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que todo mundo vai ser aí bastante atingido. E às vezes a gente fala assim, mas fulano só perdeu isso, mas isso, para ele, é 100% de alguma coisa. E isso a gente não pode perder de vista. Que nem, eu estou aqui sem fazer a unha. Eu fico pensando na minha manicure, mas fico pensando em querendo fazer a unha. E ela deve estar pensando, há quanto tempo não faço uma unha? Quer dizer, o dinheiro... A preocupação é justamente nesse impacto, né? Porque a ajuda que dizem fazer
e que vai fazer, ou que estão sendo aprovadas, né? Como é que chega na ponta? É isso que não está bem explicado, né? Eu estou lendo um monte de coisa na internet, acabou de sair uma matéria aqui da Exame e falando isso. Entenda como você vai ter acesso, nós não, mas quem precisa aos R$600 de ajuda. Gente, é uma burocracia incrível. Se a pessoa tem Bolsa Família, ela tem que se descadastrar para receber o negócio, quer dizer, é para não receber. É o que a Laura estava fazendo, é mais fácil entregar o cheque, não é? Entrega o cheque para o cara, o que ele vai fazer, não sei, está aqui o cheque, né? Então... Porque se não chega na ponta, e agora? E essa pousada, e essa empresa de turismo, né? A minha preocupação é muito grande para isso. Acho que a gente tem que criar, claro que existe uma cobrança muito grande, mas a gente precisa flexibilizar, não a aprovação do recurso. Porque o dia que ele chegar também, daqui a pouco a pandemia já acabou, né? Mas eu acho que nós estamos vivendo também um problema que o próprio Estados Unidos, né? A gente que ouve o que nos falam, né? A gente está lá para saber. Mas eles aprovaram 2 trilhões de dólares, mas a maior discussão ainda é como que isso não vai impactar as eleições. Ou seja, como isso não vai se reverter numa situação de vantagem para um candidato ou para o outro. Mas aqui no Brasil, o jeito natural de fazer isso era uma definição aqui, uma organização aqui e os municípios cuidarem disso. Mas o que tem esse ano? Eleição municipal. Então, está todo mundo muito preocupado em se esse dinheiro não vai fortalecer o atual governo em detrimento de um outro candidato. Então, assim, além de toda a estrutura de canalização desses recursos, como isso não se transforma no bem demais para algum ou na arma que vai destruir alguma possibilidade de outras pessoas virem ocupar cargos. Então, olha, se capitalizar de qualquer ajuda, né? Só que essa ajuda, na verdade, não chega, mas quando chegar vai ter um monte de gente, um monte de pai para essa criança, né? Seria o caso de usar a estrutura formal, né? Que ela já está aí, ela foi feita para isso. Aonde mora o cidadão? É no município. O município tinha que ser confiado a ele um processo de levantamento e, ao mesmo tempo, de coerência para a entrega desses valores. Mas a gente vai viver, volta aí aquela história de que a gente não se preparou como cidadão, como cultura, né, como processo de desenvolvimento para uma situação tão complicada como essa. Agora, vou pegar o hiato aí, né, mas vamos falar de um outro assunto que me aflige bastante, né? É que nós estamos, cada um, dando um auxílio que pode, né? Por exemplo, eu pertenço ao movimento Campinas Criativa, assim como também aqui é o movimento que nós estamos criando e dando força, que é o Jaguariúna Criativa. Mas tem uma coisa que me preocupa bastante, que é como que a gente vai auxiliar essas pessoas na prática. Porque a gente fala assim, não, o cara não pode subir da mídia, não isso, não aquilo. Olha, os primeiros dias aqui em casa, a gente ficou meio perdido, sabe? A gente meio que pôs o sono em dia, depois a gente começou a ver o que faltava para casa, aí a gente começou a cuidar da casa, e eu acho que agora a gente vai cuidar dos negócios, porque todo mundo ficou tão chocado com isso tudo que nós estamos vivendo, que nós estamos tendo um processo de reação que ainda não está ocorrendo. Mas mesmo assim... Eu acho que todo o processo de trauma, né? Eu acho que passa por isso, né, Laura? De você ter um momento de negação, né? Ou de uma não aceitação daquilo, que é o que a gente ficou uma semana sem saber se comia, se saía, né? E ninguém fez nada. E aí começa a se organizar, e talvez a parte criativa, planejamento, para agora começar, de repente, a negociar. Né? Negociar com o fornecedor, negociar com cliente, né? Talvez seja isso, né? Olha, eu queria sugerir para vocês darem uma olhada num portal que tem em Campinas, chamado campinas.com.br. São de alguns amigos, a gente é associado em algumas atividades, porque o bom de você ter uma empresa é isso, né? Porque você trabalha por projeto. E eu tenho alguns projetos com eles. E eu achei fantástico a ação deles, junto com o Movimento Campinas Criativa, e agora junto com o movimento da cultura, né? E tentando identificar as pessoas, tentando fazer com que
algum recurso chegue à área da cultura, à área da economia criativa, para além da área do turismo. O turismo, em boa parte, pertence à economia criativa, e como eles estão mobilizando mercados, bares, pequenos serviços e assim por diante. O interessante é que até gente que trabalhava em home office, que trabalhava já meio que dedicado, por exemplo, um designer, até para ele não tem serviço, e ele já era isso, ele já trabalhava o que a gente chamaria aí para nós hoje de confinado e a base da internet. Para ele isso já era uma realidade. E ao mesmo tempo, até para ele não está sendo fácil, porque as pessoas... até para quem já trabalha com home office parece que está estranho, né? Exatamente. Meus amigos, o papo está maravilhoso, está excelente. Eu acho que o nosso internauta deve estar curtindo demais, né? Porque falando de turismo, e o turismo, pelo que a Laura falou, impacta várias, né? Indústria, comércio, agências de viagem, e falou, né, dos navios, e aí vai tudo, né? Aeroportos, enfim. É uma cadeia enorme que as pessoas às vezes não param para perceber isso, né? Não é mesmo, Rogério, Theo? Qual que é a conclusão de vocês aí? Eu assim, eu adorei o bate-papo com a Laura, né? Agradecer demais a presença dela, porque vem com uma visão diferente um pouco do que a gente está considerando. É claro que os impactos para todo mundo é gigantesco, mas a gente pensa, cara, quanta coisa que estava estruturada e que não está acontecendo por causa dos que a gente está vivendo, né? E o nível, né, que a gente tem de impacto em todas e quaisquer áreas, né, que a gente está vivendo. Então, acho que a gente tem boas coisas aí bons desafios pela frente. Para quem gosta de criatividade, inovação, haja planejamento, criatividade e inovação, né? E energia. Eu achei bem legal o comentário do Amaury, que fala justamente sobre a questão dos segmentos que o turismo impacta. Lá nos anos 80, eu não sei de onde a gente tirou isso, Amaury, mas se falava muito assim, o turismo impacta de 52 setores da economia. E a gente foi meio que endoculturado, assim, ouvindo. Eu tenho uma amiga que trabalha muito com pesquisa, ela é a presidente do Conselho de Turismo, né, do FEComércio, que eu tenho um assento, né, e a FEComércio meio que questionou, mas 52 setores é isso? Como que é isso? E aí a Mariana Aldrich, que é uma excelente pesquisadora, professora, doutora, ela foi atrás dessa informação. E junto com os economistas, né, da FEComércio, e ao mesmo tempo com o trabalho abnegado dela, eles foram levantando, e aí nós chegamos à conclusão que impacta mais de 500 segmentos, mas porque a gente começa a olhar o KNAI, né? O KNAI, que é uma forma bem interessante de identificar, a gente falou assim, cara, não tem o que não é impactado pelo turismo. Verdade. Não tem. Por exemplo, nós quando a gente fala indústria de combustíveis, turismo, a indústria, eu fico imaginando essa parafernália toda que a gente tem de comunicação, e mesmo o celular virou a máquina fotográfica, para quê? Em boa parte para o turismo. Alimentos, bebidas. Eu fico imaginando, olha, eu fui professora durante muitos anos na área de hotelaria. Eu falava muito assim, cara, se não houvesse hotel, tenho certeza que as empresas de cama, mesa e banho não teriam para quem vender 2/3 do que produz. Então, assim, vai de toalha, lençol, fronha, tudo. Né? A indústria de colchões, se a gente não tivesse hotel, a gente venderia... Quanto tempo vocês não trocam o colchão? Né? É verdade. Em média 10 anos. Se a gente fala em alface, você compra uma alface. Você já viu chegar a mercadoria de manhã num hotel, num restaurante? Né? Quer dizer, é uma loucura. Então, assim, tem segmentos que eu digo que não vivem sem, mas tem segmentos que não se apercebeu o quanto é dependente ainda. E que isso vai uma hora cobrar o seu preço. E sem falar nos empregos, né? Você veja, em turismo a gente fala que mais ou menos aí é um valor significativo. Enquanto algumas pessoas estimam a economia criativa em torno de 3, alguma coisa, o turismo são 9 em cada 100. É gente pra caramba, né? E eu estava lendo ali alguma coisa sobre algumas estatísticas americanas, onde eles têm uma estrutura de muito mais facilidade
para contratar e demitir pessoas, se fala agora em simplesmente, olha, eu fecho o hotel e eu demito. Por quê? Porque eu não tenho esse arcabouço legal todo de proteção, que ao mesmo tempo que protege, me inibe na hora de contratar, né? Exatamente. E a partir daí, a gente começa a perceber também a importância do segmento. E a amplitude, muito bom. E a amplitude. E aí, Theo? Voltando um pouquinho no que a Laura falou mais cedo e no que o Rogério estava falando sobre inovação e criatividade, olha só uma conversa que eu tive hoje com uma amiga minha, que é de agência de turismo de Sorocaba. E na hora que ela foi me falando o que ela tem feito para se virar, né, para a sua subsistência, me deu a certeza que trabalhar com turismo nada mais é do que cuidar de pessoas nos momentos que as pessoas estão, sim, em momento de diversão, mas que elas estão mais fragilizadas, que é o que quando estão fora do seu reduto. E olha só o que essa pessoa ela está fazendo. Ela tem um nicho de mercado idosos, então é uma situação de risco, né? Um público de risco. Então, o que ela está fazendo? Ela está cuidando, está continuando cuidar das pessoas, mas prestando serviços para que eles não saiam de casa. Então, como que ela cobra isso? Ela pega, ela coloca no Uber, e então da casa dela, a casa da pessoa, e o Uber dá o valor. Então, ela tira um print e manda no WhatsApp. Da casa da pessoa até a farmácia. Aí, né, mais um print. E mais R$20 que ela está cobrando pelo serviço em si. Então, ela vai ao supermercado, ela vai à farmácia, ela pega a fila, ela paga a conta. E, então, assim, é uma forma de continuar cuidando das pessoas, mas agora, num momento diferente, para garantir a sua subsistência, mas pensando o que ela vai fazer daqui para frente. Então, assim, questão do turismo ela é tão legal porque o profissional do turismo, mesmo numa economia tão impactada, ela continua cuidando de pessoas. Sim. Que legal, que história legal, né? É uma experiência muito legal e, assim, eu vou correr o risco de apanhar de algumas pessoas, mas eu vou dizer que o que ela fez é o certo. Porque com a nossa solidariedade tão à flor da pele, num momento tão complicado como esse, Theo, muita gente começou a prestar serviço sem custo nenhum, sem imaginar o quanto esse recurso pudesse, de alguma maneira, ajudá-la na sua própria sobrevivência no futuro. Então, assim, um monte de gente liberou acesso à plataforma, cursos, serviços, tudo de graça. E isso não ajuda a formar consumidores para o futuro. Esse é um serviço que ela enxergou como oportunidade e passou a cobrar, ainda que de forma módica, né, pequena, para prestá-lo. Mas ela, na verdade, talvez seja até mal vista em algum momento, porque cobrou. Enquanto que, na verdade... é um novo negócio, e é justo. É um novo negócio. Isso que você está falando, Exatamente. Justo isso. Então, assim, eu lembro quando eu dava palestra, viu, Theo, em colégio, em final de cursos, né? E era muito interessante porque os alunos, no final da palestra, vinham conversar e falavam, professora, eu estou em dúvida, né? Eu não sei se eu faço medicina ou se eu entro para estudar turismo, né? Eu falava assim, olha, os dois cuidam de pessoas, mas cada um no seu momento, né? E isso me traz muito para o pessoal de hotelaria, né? O pessoal de hotelaria também tem uma formação muito ampla, e ele pode trabalhar em hotel, como pode trabalhar em hospital. Durante muito tempo eu dei aula de hotelaria hospitalar. Você imagina o quanto um hospital pode ser mais bem cuidado com uma mentalidade como da sua amiga de Sorocaba. Se no hospital a gente não enxergar as pessoas só como doente e enxergar como alguém que tem muitas necessidades, e com isso você tratar da pessoa que está necessitando de tratamento, mas também da família dela e dos amigos dela. Com isso você cria uma atmosfera muito melhor para esse tratamento. Na área de turismo é a mesma coisa. O que tem de gente que adoece em viagem, o que tem de gente que necessita de serviços e cuidados maiores em viagem, e lastimavelmente o que tem de gente que morre em viagem, eu já tive um caso desse comigo,
E é muito complicado de você tratar, mas, ao mesmo tempo, é muito necessário. E hoje, mais do que nunca, as pessoas que têm um olhar sobre o outro e uma maneira de enxergar o outro como alguém que você pode prestar um serviço, que você pode atender para além das expectativas e, de fato, proporcionar novas experiências, você vai estar, sim, cuidando de pessoas. E isso é um negócio. Pô, que legal. Acho que com essa fala da Laura, o nosso papo está muito bom, mas acho que a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Laura por ter dado aí, pego esse tempo dela aí, né? E trazido toda essa contribuição, esse conhecimento sobre turismo, essas informações para a gente sobre turismo, né? Mais uma vez, Laura, muito obrigado. E tá sempre aqui, o espaço é sempre seu aqui. Obrigado. E francamente, né, eu não tenho muita experiência com isso, né? A gente acaba falando muito mais com pessoas, e eu brinco sempre que eu sou do século passado. E desculpa aí quem assistiu, mas eu não fiquei olhando para a câmera, perdão. Ficou ótimo, tá excelente. Rogério, muito obrigado mais uma vez aí, a gente com o nosso Sou Negócios, né? Nossa participação especialíssima da Laura aqui. Legal, é isso aí. Ajude a gente a criar programas bons aí, dê dicas do que a gente pode, de repente, colocar e inserir aí no bate-papo. Compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal aí. Muito obrigado, Laura. Aprendemos muito aqui com você mais uma vez, né? Pô, que legal. Obrigado a você, Rogério. Um forte abraço aí, muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso Sou Negócios. Obrigado, Amaury. Obrigado, Rogério, mais uma vez por essa parceria. E muito obrigado a Laura. E falar para a Laura o seguinte, nós estamos passando momentos de incertezas, alguns desafios vêm por aí, mas nesse processo, o caminho para o interior, ele vai cumprir um papel fundamental, que é a questão de fomentar o turismo regional, de fazer com que as pessoas da nossa região visitem as cidades vizinhas, conheçam as belezas, a culinária, o nosso acolhimento da nossa região, que é um negócio fantástico. Então, parabéns pelo trabalho, Laura, parabéns para você, parabéns pelas outras sócias do Caminho para o Interior, e seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Olha, eu agradeço demais pelo convite, e mais do que isso, viu, Amaury? Eu estou topando voltar para falar de outras coisas, tá? Legal. Hoje foi meio que... Era tanta coisa de turismo para falar, tantas impressões para compartilhar, mas, sem dúvida nenhuma, eu gostaria muito mais de explicar o Caminho para o Interior, o Sou Local Festival e esse movimento da economia criativa. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde para vocês. Legal. Então está combinado e marcado aí que o nosso internauta já ouviu? É a Laura que disse, ela vai voltar aqui para falar no Sou Negócios, para falar desses outros detalhes, falar do Caminho para o Interior e dentre outros projetos maravilhosos que você não pode deixar de conhecer. Eu quero vou encerrar o nosso bate-papo de hoje, muito legal, lendo aqui uma fala da Vivian Maerck Faria, até vou ler aqui, que é uma palestrante, é uma gestora e também escritora. E ela fala aqui no livro dela, que é um dos livros que eu já li, né, dela, que aprendendo a lidar com mudanças, que nós estamos vivendo um momento de mudanças, então aprendendo a lidar com mudanças, porque assim, mudança assusta todo mundo, e não adianta negar ou fugir disso, isso é uma verdade. Fomos treinados para a estabilidade, para regras bem definidas, para a rotina bem estruturada, o tempo retilíneo uniforme e sem nenhuma surpresa ou variação, e a gente está vivendo isso no momento. Mesmo que você seja motivado ou desafiado por mudanças, isso não significa que lidar com elas seja fácil nem confortável. Todo mundo traz insegurança, incerteza, desconforto, mas nem tudo está perdido, tá bom? Lembre-se que as oportunidades sempre são magníficas em períodos de alta instabilidade. Então, mudanças trazem oportunidades, mas a verdade é que só se percebe a mudança quem está preparado.